E aí, galera, beleza? Como é que tá? Tudo bem, gente? Gente, hoje a gente vai discutir um assunto bem polêmico. Amigos. Educação sexual nas Educação escolas. sexual nas escolas. Isso. Nós temos que discutir isso, é um assunto importante, né? Vamos falar. Vamos falar sobre isso. Pois é, Andrei. Então os caras discutem hoje, né, uma coisa que para muitas pessoas parece meio que obrigatório, né? E para poucas pessoas não parece obrigatório. Eu não sei se é para poucos, a gente não consegue mensurar, a gente não sabe qual o percentual da população. Podemos dizer que é a minoria. Né? Mas é que tem gente também que tem uma dificuldade de compreender que a ideia de educação sexual, ela não é só uma educação do ponto de vista biológico, né, Andrei? Por exemplo, a gente teve, eu lembro que eu tive, o Andrei teve também já na nossa adolescência. Sim. Na época, Getúlio Vargas era o presidente do Brasil quando eu estava... Tá, mas aí que tá, né? Vamos discutir isso. Nós sabíamos que aquilo era educação sexual? Não. A gente estava aprendendo biologia. Biologia, né? Exato. E dentro da biologia tem uma hora que chega lá no livro, lá na sétima série. Aos 12 para 13 anos. E daí tem lá o desenho do corpo feminino, com os órgãos, daí chega ali na parte da vagina, dos órgãos internos, etc. Depois tem lá o homem também, os testículos, etc. E depois a gente até fala, a professora fala sobre a gravidez, sobre essas questões de ST, aprende métodos contraceptivos. Mostra algumas imagens lá de cancro, gonorreia, sífilis. Pra assustar a galera também, né? Sim, na verdade isso é comum, né? Mostra pra evitar que você faça sexo, né? Porque se você fizer sexo, tem que fazer dessa forma com camisinha e tal, papapá. É pra assustar a galera, né? É realmente até porque quando a educação sexual ela começa a se desenvolver de uma forma agora mais recente, nos anos 90, quando tinha uma grande proliferação de HIV, ainda existe, na verdade, essa proliferação. Na verdade, tá aumentando, né? Tá aumentando, só que na época o HIV era uma doença mortal. Hoje ela pode considerar alguns até consideram uma doença crônica que você vai se tratando e ela não vai necessariamente se transformar na infecção, né? Que é a AIDS. HIV não é a doença. A doença é a AIDS, na verdade, né? Sim, então, só que nos anos 90 não tinha. HIV gerava AIDS. Né? Na verdade não existia um tratamento eficiente ainda. Até professores falavam isso, que isso era mais incidente em homossexuais, e aí virava aquele mito, né, de que os homossexuais carregavam o vírus da AIDS, né? Quando o HIV começa a se proliferar e a AIDS começa a aparecer... figuras icônicas da televisão, figuras icônicas do rock and roll começam a aparecer e mostrar que são portadores da síndrome da imunodeficiência, né? Adquirida. AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso, ou a SIDA. A tia SIDA. Em inglês... Como é que fala em inglês? Não sei, mas é SIDA em português, né? Mas, gente... Mas o fato é que daí existia toda essa preocupação, né? Que era diferente da preocupação que algumas vezes a gente postula hoje em dia, que a gente fala hoje em dia sobre educação sexual. Aquela é basicamente uma educação biológica, né? Com um princípio vinculado muito à saúde física, mas não vinculado talvez à saúde mental, à compreensão do ser. Até porque até nos anos 90 por aí, né? Nessa época, homossexualismo, né, não era nem discutido em aula, porque era visto isso como uma doença. Até 1990 existia um CID, né, um Código Internacional de Doenças para homossexual. Então isso era... Então é bom lembrar também isso aí, isso é uma educação sexual. Né? Você não aprendeu na escola que homossexualismo é, na verdade, uma forma de você identificar o homossexual como um doente, né? Na verdade, não é um ismo, é uma homossexualidade. Exatamente. Então, essa terminação que muda nos anos 90 só, e realmente só a OMS, só em 1990, ela tirou a ser homossexual como um problema, doença, como né? um problema, mas como uma doença. E aí é tratado como uma questão de gênero mesmo, uma questão que não é... Uma questão pessoal, particular, uma questão... e que não é, e que, por exemplo, é a partir daí que não existe cura gay, que é uma outra coisa que, né, que... Tá, mas a gente vai a gente tá misturando. Mas o que a gente tá falando existe toda uma compreensão que não é só biológica para a educação sexual.
E aí, como é que a gente chama essa compreensão mais ampla, Andrei? Biopsicossocial. A educação biopsicossocial, veja, é biológica, é psicológica e é social. Sim, né? Trata-se, na verdade, de uma formação mais integral em relação à sexualidade. Então, a gente não vai dar aula de sexo, não é o caso isso como as pessoas pensam, né? No senso comum, se pensa que uma aula na verdade, de educação sexual é dar aula de sexo, como se faz sexo. Isso não é falado. Incentivar. Incentivar, como se o professor, por exemplo, se o professor fosse homossexual ou se ele fosse hétero, ele influenciaria o adolescente ou, enfim, o pré-adolescente a ser homossexual ou, enfim, a ser hétero. Ou mesmo tem gente que acha que que nem ficou polêmico esses tempos, tinha um vídeo rolando de uma professora que, cara, ela tava dando aquela aula de educação sexual mais tradicional, ensinando a usar preservativo e colocando preservativo numa banana, brincou com isso e virou, oh meu Deus, estão ensinando nossos bebês no ensino médio, professor, estão ensinando nossos bebês a fazerem sexo. Isso é uma concepção completamente absurda, até porque hoje você consome pornografia hoje através do celular. Então, qualquer adolescente, hoje pré-adolescente, até crianças, né, tem acesso muito facilitado à pornografia. E aí, por isso mesmo, o pai e a mãe não conseguem compreender que o filho tem acesso a isso e porque o filho é ingênuo, ele não vai acessar esse tipo de material. Então, é necessário, né, dizer para o filho dele, que não é o filhinho, na verdade, especial dele, que ele tem que entender e compreender. O pai tem que compreender que o filho tem acesso a isso já. E esses pais deveriam até incentivar que nas escolas existe educação sexual. Sim. Justamente para tentar orientar, para separar, para aquilo não se tornar uma coisa extremamente secreta, que sexo seja tabu, que é proibido, mas, cara, e aí... Que sexo é algo sujo, que é algo feio, que não se faz, só se faz quando casar. Claro, cada um tem a sua posição sobre isso. E se respeita a posição de uma pessoa que quer fazer sexo depois do casamento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa precisa saber o que implica isso na relação social dela. Por isso, essa perspectiva biopsicossocial, porque trata, na verdade, do sexo ou da sexualidade, um conjunto de fatores que envolvem a biologia, envolve a tua saúde mental, né? Envolve a questão de gênero, envolve a tua identidade, a formação de como é que você se identifica como ser humano. Dentro da sociedade, né? Da sociologia. E existe claro, exato, né? Até a questão que envolve machismo, a questão que envolve a não segregação de homossexuais, por ou exemplo. A submissão, né, de mulheres em relação a homens e outras coisas mais que a gente pode discutir. Exatamente. E, Andrei, o que acontece é que hoje, mesmo essa, digamos que tiramos da educação sexual com uma visão biopsicossocial, mesmo tirando a psico e a social, só a bio, tem muita gente achando que, mesmo assim, falar sobre DST, sobre prevenção, sobre gravidez, que isso já é um incentivo. E a gente vê, claro, tem vários fatores, mas o Brasil anda numa contramão mundial. Em 2017, foi feito um órgão vinculado à ONU só para estudo do HIV, da proliferação do HIV, identificou que no mundo, usando o HIV como um dos exemplos, né, que vincula-se direta ou indiretamente a essas questões de educação sexual, no mundo a incidência de HIV diminuiu em 2017 11%. No Brasil aumentou 3%, porque as pessoas não estão usando preservativo. É um dos principais motivos. Fora o fato que a gente não... na verdade, a gente não discutiu também, tem outras doenças sexualmente transmissíveis que também aumentaram bastante. Por exemplo, a sífilis, né? Só em São Paulo, nos últimos 8 anos, tem um dado estatístico disso que mostra que aumentou 400% o número de pessoas que adquiriram sífilis, né? Sim. Não, no HIV, no Brasil, em 10 anos, teve um salto de 700%. Né? O Brasil teve 700% dos casos de HIV em 10 anos. E aí vejam vocês, a gente tem educação sexual nas escolas, na verdade, desde 1928 existem normativas escolares para isso, quer dizer, desde a República Velha, só que não é obrigatório, né? A gente tem alguns países onde a educação sexual é compulsória, né, André? Por exemplo, Holanda, Escócia, Inglaterra, Bélgica. E a gente tem, por exemplo, na Holanda, as crianças passam a ter educação sexual
né? Principalmente conhecer, na verdade, coisas básicas, do tipo, em vez de falar torneirinha no menino, falar o pênis dele, né? A vulva dela. E se tu perguntar hoje em dia para algumas pessoas, elas não sabem diferenciar vulva de vagina. Com quantos anos as crianças começam a ter educação sexual? 4 anos. Né? Aos 4 anos elas começam a ter aula de educação sexual. E a outra coisa que é importante também, né? Isso previne, por exemplo, contra certas violências que tu pode ser vítima uma criança, né? Se ela sabe, por exemplo, identificar o toque até de um professor, o toque que é um toque mais invasivo, de uma pessoa desconhecida, de um parente, de um pai, de um tio, e aprender a dizer, olha, não, isso não se faz, a entender e compreender isso. Esse tabu sobre os órgãos sexuais, né, sobre a vagina, sobre o pênis, sobre os seios, etc., isso leva muita criança a não compreender e ela está sofrendo um abuso no ambiente familiar, muitas vezes. Lembrando de uma coisa agora, esses dias atrás deu o Profissão Repórter da Rede Globo lá, o Caco Barcelos, uma equipe de repórteres foram até a região norte e a região nordeste, né, região que são carentes, bastante carentes em relação a essa questão de conhecimento sobre a sexualidade, né? E mostrou coisas bizarras, assim, sobre isso. Uma menina com 13 anos não sabia o que era menstruação, né? Então, casos assim que se na escola ainda a parte biológica, se ela conseguisse atingir, seria já uma grande coisa, mas nem isso se consegue, né? E o problema não é não conseguir, o problema é a gente ver tantas vozes, né? É um problema sim não conseguir, mas um problema que parece mais grave, tantas vozes criticando a educação sexual. Quando a gente vê países aí que são inegavelmente de primeiro mundo mas até os Estados Unidos, Mussunda, tem um dado específico que mostra isso. Nos Estados Unidos, 90% dos pais, numa pesquisa feita, acho que foi em 2014, se não me engano, dos pais admitem que é necessário ter aula de educação sexual nas escolas, gente, 90%. E as pessoas não sabem, os Estados Unidos é um país muito conservador, muito religioso, né? É um país bastante tradicional, assim. Mas é como o Brasil, eles não são obrigatórios, não é obrigatório. Né? Mas na boa parte dos estados lá, por causa do federalismo deles, da grande autonomia dos estados, mas na maior parte dos estados eles têm uma educação sexual bastante forte, bastante participativa e que inclui, na verdade, essa visão também, não só biológica, mas a psicológica e social, a biopsicossocial que a gente estava falando. E a gente vê países de primeiro mundo, países desenvolvidos com isso. E vamos lá, os Estados Unidos é um país que defende bastante, bastante conservador, moralista. A Inglaterra também né? Então, assim, a gente tem países que conseguem compreender, e eu não entendo o que o Brasil, daí surgem essas histórias de kit gay, né, que surgiu agora recentemente durante o processo eleitoral. Recentemente não, faz um bom tempo que esse discurso é falado já. Mas é que se tornou amplo, se tornou, meu Deus, o mundo vai acabar, estão distribuindo kit gay nas escolas. Cara, que primeiro é fake a história do kit gay, mas existiu realmente, que não foi aprovado pelo Congresso, uma cartilha sobre educação sexual, porque, gente, não era só, e não é só a ideia de educação sexual ensinar a usar preservativo, métodos contraceptivos, falar sobre DST, sobre gravidez, coisas assim, não. É a própria questão da identidade de gênero. Com certeza. A própria questão aí que tá, do entendimento da sexualidade. O que tu acha, Bussunda? Nós estamos discutindo uma coisa tão óbvia hoje, que é a necessidade de saúde básica. A ONU fala isso, todo mundo tem direito a uma saúde integral. Isso significa que as pessoas têm direito a saber sobre sexualidade na adolescência, para evitar que certos problemas possam vir a acontecer. Violência doméstica, homofobia, problemas de saúde pública, que são relacionado a essas questões sexuais. Coisas do tipo, se que a gente tivesse professores no ensino médio, na época nossa, faz um tempão isso já, que falasse mais sobre o respeito a homossexuais e fizesse a gente compreender isso de uma forma mais didática até, a gente talvez não fôssemos, porque a gente tinha comportamentos homofóbicos, a gente foi criado com isso, a gente tinha medo de dizer, de dar um abraço no amigo, porque simplesmente isso poderia acarretar em um certo comportamento homossexual, né? E aí ninguém queria ser chamado de bicha, porque bicha era uma coisa pejorativa. Os professores fazem ainda, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Andrei e eu somos professores, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, onde às vezes tem dois meninos conversando lá e os caras, você formou casalzinho ali,
Cara, e se formou um casal de meninos, qual que é o problema? O que tem a ver com o isso? O problema é que eles estão conversando durante a aula, fugindo do tema da aula. Mas se tem um menino e uma menina, ninguém vai lá e brinca. E até isso, assim, ó, a responsabilidade dos pais em casa, dos pais cuidar das crianças em casa e ensinar eles a educação sexual. Existem vários exemplos, a gente vê no dia a dia aí, crianças de 4, 5 anos aí, tem sempre algum primo, algum tio, alguma tia que fica brincando. Ah, o fulaninho já tem namoradinha na escola? O fulaninho já vai ser o pegador das menininhas. Ah, não, mas a minha menina não, ela vai se preservar. Esse tipo de discurso, né, dá pra ver muito bem que algumas famílias expressam esse tipo de discurso para as crianças, né? Mas o que isso significa na consequência da formação da sexualidade dessas pessoas? Enfim, vejam bem isso, a gente precisa discutir isso. Precisamos avançar nesse sentido. Eu particularmente, eu sou favorável à obrigatoriedade da educação sexual nas escolas. Exato. Até a gente quer que vocês depois comentem o que vocês pensam. Por exemplo, a educação sexual em escola tem que ser obrigatória, sim ou não? E outra questão, qual a educação sexual? Só essa biológica ou a biopsicossocial? Para mim... Consequências da maternidade para uma adolescente, por exemplo. O pai que abandona a filha, né? Enfim, ela engravida e agora? O que acontece agora? Como é que a saúde lida com isso? Quais são as consequências para a sociedade de uma adolescente grávida? Essas coisas têm que ser tratadas de maneira muito séria. Outra coisa que a gente está aprendendo na educação sexual, eu aprendi depois de muito tempo, né? Aliás, a gente vai lendo coisas na vida, né? Esse aqui é um livro que eu indico para as pessoas compreenderem alguns itens da vida, né? Essa nossa amiga aqui é a Monique Prada, tá? Ela escreve livros, especificamente ela escreveu sobre puta feminista aqui, né? Que ela é, na verdade, uma profissional do sexo e trabalha com essas coisas. Ela tem uma visão muito interessante sobre as questões que envolvem a sexualidade. Aliás, né? Enfim, uma coisa que eu aprendi nessas leituras, né? É não produzir falas do tipo chamar alguém de filho da puta. Tá? O que a gente fala no cotidiano. Não se fala esse tipo de coisa, né? Porque isso, na verdade, está ofendendo a mãe da pessoa, está sendo mais machista ainda. Eu vi mulheres falar sobre isso, homens falar sobre isso, e hoje eu me policio para chamar as pessoas. Não vou chamar de filho da puta, porque essa pessoa é uma trabalhadora do sexo. Se ela é uma trabalhadora do sexo, ela está fazendo algo que seja imoral? Alguém pode me provar isso que é imoral? Não é imoral o que ela está fazendo. Então as pessoas criam um tabu em relação a isso. E aí acabam, às vezes, usando esse tipo de linguajar pejorativo, que na verdade não é pejorativo, porque um profissional do sexo não tem nada de errado com ela. Sim. E, André, a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa questão de a gente vive uma civilização que tem muito o tabu em relação ao sexo, a ideia de que o sexo ele é sujo, ele é impuro, que vem de uma origem religiosa. Ah, sim. De uma civilização judaico-cristã. Só que é muito interessante, a gente vive uma civilização cristã hipócrita. Porque, cara, a maioria das pessoas quer prazer sexual, mas não quer dizer que quer prazer sexual, que nem muitos caras vão em prostíbulos, né? Procuram profissionais do sexo, mas isso é segredo de Estado, é isolado, não sei o quê. Claro, existe toda uma questão social, mas aí são às vezes pessoas que procuram uma profissional do sexo, eventualmente até traindo a esposa, etc., e que dizem, mas eu não quero educação sexual, não sei. É uma pessoa que quer prazer sexual, aprendeu da pior forma possível, né? Uma tradição besta de alguns pais, que por sorte o meu não quis fazer isso, não entrou nisso, mas alguns pais, quando o guri tá ficando lá adolescente, tá engrossando a voz, querendo bigodinho, levam uma zona, né? E aí o cara aprende da pior forma possível as questões de sexo, uma questão visão violenta, sexista, violenta. E às vezes, assim, até a pessoa pode evitar atrair a esposa, ou, enfim, com uma simples discussão, só que não quer conversar com a esposa porque tem vergonha de discutir as suas preferências, enfim. Às vezes os seus desejos não são falados, mas são falados em lugares esmos para profissionais do sexo, que às vezes elas acabam escutando muito mais essa pessoa porque ela não consegue conversar em casa, porque ela tem medo, tem vergonha, porque talvez não tivesse esse tipo de vergonha se tivesse uma educação sexual que pudesse orientar ela antes desse tipo de situação. Eu temo a pensar, a gente não tem dados, né, obviamente, sobre isso, mas eu temo a pensar que as mesmas pessoas que são contra a educação sexual em escolas
não conversam também sobre sexo com os filhos. Não. Né? Então aí o que acontece? Há aquele silenciamento sobre o sexo e os filhos acabam indo na internet, nos piores sites possíveis. Aí vê os caras no filme pornô, aí olha pra si mesmo, olha, se frustra, os caras no filme pornô tem um troço desse tamanho, né? Aí no sexo atuações estupendas. Sim, aí tu fica 3 horas lá de pau duro, literalmente, né? Vou falar bem na boa aqui. E aí o cara não fica isso, porque isso não acontece na normalidade. Isso não é assim, a realidade não é essa. A pessoa se ilude, se frustra. Aí a mulher é a mesma coisa, ela pode começar a vida sexual dela olhando filme pornô. E aí tem uma visão extremamente machista. Sim, com certeza. Outras coisas, machismo, homofobia em relação a isso também, quando as pessoas falam outra coisa. Ah, vai tomar no cu. Cara, vamos pensar. Tomar no cu é só como você tá dizendo que por a pessoa ser homossexual, talvez, né? Enfim, tu vai tomar no teu cu, você é uma bicha, vai tomar no cu. Tomar no cu é bom, cara. Pra muita gente é bom, tem outras pessoas não é. Então não é uma ofensa isso, entende? Isso aí é uma desclassificação, uma forma de má compreensão do sexo. Isso é uma ofensa, mas é uma ofensa de quem não tem uma compreensão ou quem acredita que puta é um problema ou tomar no cu é um problema. Pois é, exatamente isso. E isso engloba, inclusive, daí não só a questão que a gente estava conversando da esfera biológica de uma educação sexual, mas justamente dessa questão que ela é psicológica, que ela é social. Cara, a gente tem que parar de incluir os homossexuais, por exemplo, ou as mulheres vistas como figuras submissas, continuar com essa relação de que isso é inferior, que isso que a mulher ela tem que ser inferior, que os filmes pornográficos, em sua ampla maioria, colocam a mulher como um ser subjugado, né? É o mesmo roteirinho, né? Tem um roteirinho tudo comum, a mesma coisa, né? Então, esse roteiro tem uma ordem, parece que a ordem sempre tem que ser seguida, né? E é sempre umas performances absurdas, né? O que não acontece na realidade. Então, o filme pornô é um fake sexual. Aí, se você educar alguém por um fake sexual, obviamente que essa pessoa vai ter uma imagem fake do sexo. Então, outra coisa também que eu queria dizer, o que tu acha, Bussunda? A Unesco, ela fala o seguinte, que você pode trabalhar com a educação sexual como se fosse uma matéria, né? Ou de maneira transversal. Como é que tu acha? Perfeito. Eu acho que até a transversalidade, ela facilitaria isso. Porque vamos lá, por exemplo, eu sou professor de história. Mas como assim transversal? Trabalhar várias áreas vindo de encontro com a questão da sexualidade, né? Cara, por exemplo, eu posso abordar tranquilamente numa aula de história essa questão, gente, por que a gente condena hoje o homossexual? Para os gregos, não existia essa condenação, as relações homoafetivas, não necessariamente sexuais, mas as relações homoafetivas eram valorizadas. Sim. Por que, né? Então a gente também tem que saber fazer essa construção histórica dos conceitos. A gente tem que ir para a área de sociologia também. Na sociologia, né? Filosofia, as consequências sociais. A filosofia até é engraçada aqui, ó. Tem aqui um dos filósofos mais conservadores da atualidade, né? Que é o Roger Scruton. Ele tem um livro sobre isso. Olha a grossura do livro dele que ele fala sobre isso. Então seria interessante discutir. Se vocês colocarem Roger Scruton, coloquem aqui no YouTube, vocês já estão aqui. A gente já falou sobre ele outro dia, né? Falou no conservadorismo. Porque ele é um grande conservador e vocês vão ver diálogos, entrevistas dele mostrando um grande conservadorismo. E ele é um conservador que consegue dialogar sobre sexo, né? O livro dele é muito extenso e diversos temas, N observações. É um conservador. Cara, eu falei pro Andrei antes da gente começar a gravar o vídeo, eu tenho a impressão que os nossos conservadores daqui que não sabem ser conservadores, porque até para ser conservador tem que manter algum nível de ciência, de visão de mundo. Não é ser ogro, não é se fechar pro mundo. Aliás, o conservador ele não pode ser um cara que bota uma venda, ele pode até seguir uma linha, mas não vendar. Mas pode ser que o conservador seja aquele conservador do século passado ou da décadas atrás, que é aquele que continua indo no prostíbulo, trai a mulher, aquele que acha que ter amante é uma coisa positiva, que o homem é livre para se relacionar sexualmente e a mulher tem que ficar recatada em casa. Talvez esse conservador seja esse aí. Não acredito que alguns conservadores sejam assim, mas alguns brasileiros eu acho que são. Eu acredito que a gente vive uma civilização cristã hipócrita nesse sentido. Eu acho também. Né?
via cristianismo você condena, ou via religião você condena os homossexuais, você inferioriza a mulher. O que tu acha que a gente tem que estender esse assunto pra mais pra frente, falar um pouco sobre pornografia em outro vídeo, hein? O que tu acha? Cara, nós vamos falar sobre pornografia num outro vídeo. Porque nós estamos nos estendendo bastante, né? Eu acho. Cara, eu acho que é um assunto muito amplo, né? Que começa a questão do sexo, né? E tem que ser debatido, tem que ser conversado, tem que ser ensinado na escola. Você pai, né? Vocês que têm pais, mostrem para os pais. Pode recortar essa fala aqui, vou falar, ó. Educação sexual na escola não é ensinar a criança de 12 anos que ela vai ter que fazer sexo. Normalizar, colocar o sexo como uma coisa normal da vida. Eu compreendo que sexo faz parte da vida humana, faz parte da nossa vida, da nossa construção como identidade. E vou falar da coisa mais simplória do mundo, cara. Nós nascemos do sexo, né? Então, poxa vida, cara, vai negar isso. Não tem cabimento. E cara, tirando, a não ser que você seja um monge, sei lá da onde, as pessoas buscam sexo como prazer. Sexo é bom. Sexo é bom, eu acho que a maioria das pessoas sabe. Enfim, mas, Bussunda, vamos acabar esse vídeo logo. Vamos, tá com 82 minutos. Vamos lá, vamos lá e contribuam lá com as suas opiniões sobre se realmente tem que ter educação sexual nas escolas e exponham as posições de vocês, tá? Se inscrevam no nosso canal, gente, para poder receber atualizações, né? Divulguem pros amigos também. A gente foi um pouco omisso semana passada, mas a gente tava em férias, na verdade, né? Aí agora a gente voltou de novo. Isso. Então tá, gente, valeu. Abração, gente. Abração, galera.